E o favoritismo é do Atlético Nacional, viu, Fábio Hermano? É, eu acho que é favorito, viu? Eu acho que, assim, tá justo. Talvez tivesse um pouquinho mais nivelado. Atlético Nacional da Colômbia e Internacional, né? Jogo quinta, 9h30 da noite, lá no estádio Atanásio Girardot, né? Que é a casa do Atlético Nacional, time colombiano, que precisa muito da vitória, né? Bom jogo, viu? Aí se manter vivo na Libertadores. Se o Inter vencer, vai encaminhar bem a sua classificação. É, o Inter que caiu um pouquinho de produção, né, velho? Isso. Começou a temporada muito bem, campeão invicto, né, do Campeonato Gaúcho, só veio perder há pouco tempo, O Palmeiras, né? É, só veio perder pro Palmeiras agora no Campeonato Brasileiro, mas de lá pra cá não tem sido o mesmo ímpeto que a gente via antes do Internacional, tá? Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena, vamos ilustrar melhor o momento aí, não só do Inter, como também do Atlético Nacional, né, que nem vive lá esses grandes momentos também, a gente vê aí no retrospecto recente, já já a gente vai descrever melhor. Antes vamos para a tabela de classificação, né, porque são as equipes que estão no famigerado grupo da morte, né? Além de Internacional e Atlético de Medellín, a gente tem também o Bahia, que é o líder da competição, virou esse primeiro turno, digamos assim, da fase de grupos, na liderança invicto, e temos o Nacional do Uruguai com 1 ponto, o Inter tá ali com 5, invicto também, mas empatou 2 e só ganhou 1 até aqui, e tem essa tarefa dificílima fora de casa contra o Atlético Nacional. Velho, é bem dizer que se o Inter ganhar esse jogo, o grupo tá definido, né, velho? É, se o Bahia vencer também o Nacional, também é... Matematicamente tá, né, se os dois vencerem... Não, quer dizer, o Inter ainda pode ser ultrapassado, mas enfim, se ele ganhar fora do Atlético Nacional, já tá muito bem encaminhada aí a classificação no grupo. É só lembrando que estamos gravando antes do jogo Bahia e Nacional, que é na quarta-feira, tá? Então essa tabela é antes do início da rodada. Sim. Bom, o Atlético Nacional, ele tem um desempenho muito ruim fora de casa e muito bom em casa, né? Sim. Em casa ele ainda não perdeu na temporada, né? Isso, Já marcou desde gol, do ano passado. marcou gol em todos os jogos, é muito forte. Inclusive, a única vitória foi em casa, meteu 3-0 no Nacional do Uruguai, atropelou, né, o time uruguaio. No Campeonato Colombiano também, ele venceu seus últimos jogos em casa. Então, acho que dá pra apostar nesse fator casa aí do Atlético. Cara, eu acho que dá pra pesar sim, tá? Até porque é um jogo que... Um empate pode ser que o Atlético ainda fica vivo com o empate, né? Mas se ele perder, é como a gente disse, se ele perder, bem dizer, já deu adeus à competição. Então eu acho que o fator casa tem que ser preponderante, como tem sido nos jogos do Atlético Nacional, né, velho? É impressionante como realmente ele é muito soberano atuando em seus domínios, meteu 3-0 ali no Nacional do Uruguai. Todos os outros jogos que a gente vê ali, até do Campeonato Colombiano, são jogos com autoridade. 4-1 no Boyacá Chicó, 3-0 no Deportivo Pasto. Então realmente é um time que, quando joga em casa, é outra pegada. E vai aproveitar o fato de que está pegando o Internacional em baixa, pode-se dizer, né? Que perdeu para o Corinthians de 4-2, venceu o Maracanã só por 1-0 com um golzinho no final, um time de Série D do Campeonato Brasileiro, né? Foi o único jogo que ele não tomou gol nessa sequência, né? Exatamente. E, cara, absurdo, tá? 1-0 contra o Maracanã, pelo jeito que foi, pode dizer que foi ruim, né? Aí, vence o Juventude por 3-1, beleza? 3-3 com o Nacional do Uruguai, que pelo que foi o jogo acabou sendo bom, mas esperava-se que o Internacional conquistasse uma vitória aqui, estivesse até mais confortável na competição. Empatou com o Grêmio, perdeu pro Palmeiras, empatou com o Fortaleza. Então assim, já não é mais aquele time que passava tanta confiança assim. Nos últimos 7 jogos são apenas 2 vitórias, contra Maracanã e Juventude dentro de casa os 2 jogos. Outros joguinhos que ele teve um pouquinho mais de dificuldade e o Colorado se complicou um pouco. Contra o Corinthians foi muito mal, né? Tomou 6 gols do Corinthians, né? 4 valeram. Teve expulsão, né? Teve. Mas, enfim, ainda assim foi uma atuação abaixo da média, de fato. Muito bem, vamos para o nosso momento Bet Nacional, porque o favoritismo, vamos pesquisar aí, né? Importante, né? Só para ensinar a galera, né? Você bota o nome do time, né, Matheus? Isso, exatamente. Você pode pesquisar aqui, ó. Eu quis mostrar quando você abre o site, né? É daquele jeito e aí a gente você ainda pesquisa. não conhece a Bet Nacional, né? É importante destacar. E o favoritismo é do Atlético Nacional, viu, Fábio Hermano? Eu acho que é favorito, viu? Eu acho que, assim, tá justo. Talvez tivesse um pouquinho mais nivelado. Não é impossível o Inter vencer, mas é difícil. Pelo bom momento do Atlético em casa, pela força de jogar lá no Atanásio Girardot e a fase ruim do Inter... Exatamente. Eu acho que a pelo fase contexto... regular do Inter, eu acho dificilmente o Atlético Nacional perde. Talvez a vitória seja um pouco arriscado, mas eu acho que um dupla hipótese ali, né, do Atlético Nacional já é mais interessante, mais seguro. Concordo completamente, Fábio Hermano. Infelizmente, a odd do dupla hipótese do Atlético Nacional, ela é muito baixa. Então, assim, para aquele apostador que gosta de fazer uma dupla, tripla, uma múltiplazinha, você pode até pegar essa aqui e juntar com de outra partida. Mas a nossa missão é trazer uma aposta de valor dentro do próprio jogo. Então a gente vai fazer uma dupla dentro desse confronto, que é utilizar o Criar Aposta para combinar o dupla hipótese do Atlético Nacional com um golzinho da equipe mandante. A gente vai ter um incremento de odd de 1,36 para 1,49, que a gente considera bem melhor. Afinal,
A única diferença aqui do dupla hipótese que não vai bater é o 0x0. É o único palpite do dupla hipótese que não nos serve, tá? De resto, qualquer outro resultado vai nos servir. A gente acredita que dificilmente o Atlético vai perder em casa. É um time que é muito forte atuando em seus domínios. Contra o Internacional, que vem em baixa, tá? E o Atlético Nacional que não pode vacilar nesse jogo. Ele não pode perder esse confronto. Então a gente confia muito que o time não vai sair derrotado e que vai deixar pelo menos um golzinho, como tem sido a tônica dos seus jogos. Muito bem, então dica dada aí para Atlético Nacional e Internacional pela Libertadores.